This call is now being recorded. Então, galera, bom dia. Deixa eu apresentar aqui a tela. Todo mundo tá me ouvindo, tá me vendo direitinho aí? Me vendo não, né? Tá vendo a tela do slide aí direitinho? Sim ou não? Sim. Estamos sim. Pronto, então vamos lá. Hoje vai ser nossa segunda aula do mês de novembro, né? Na semana de 9 a 13, com foco na teoria das probabilidades, né? Nós vamos ver um pouquinho aqui do conceito, né? Para muitos, nós vamos rever o conceito de probabilidade, né? E em seguida nós vamos calcular a probabilidade de acontecer algumas coisas, né? Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui esse textozinho para vocês, né? Que é um pequeno conceitozinho de probabilidade que diz assim: probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda até a chance de erro em pesquisa. Para compreender esse ramo, é extremamente importante conhecer suas definições básicas, como a fórmula para o cálculo das probabilidades. Então, o que é que nós vamos, para alguns, conhecer, para outros, relembrar, né? Nessa aula de hoje, nós vamos conhecer ou lembrar o que é um evento, o que é um experimento aleatório, certo? O que é, como se calcula a probabilidade de acontecer alguma coisa. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone e falar, viu? Que a partir de agora eu não estou mais vendo o chat. Aí trago aqui primeiro o conceito de experimento aleatório, que diz assim, ó, experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, ao jogar uma moeda e observar a face superior, é impossível saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima, exceto em casos que a moeda seja viciada. Certo? Como é que é uma moeda viciada, né? Geralmente, quando se fala em experimento, lançamento de dado, lançamento de moeda, a gente sempre coloca não viciado. Por quê? Porque uma moeda viciada é aquela moeda que tem dois resultados iguais, certo? Por exemplo, em geral, as moedas têm cara e coroa. Uma moeda viciada, ela vai ter apenas cara ou apenas coroa, né? Então, ela vai ter o resultado certo de acontecer. Então, no caso aí, não vai se encaixar no conceito de experimento aleatório, porque ele já vai ter um resultado definido. O experimento aleatório é aquele experimento que você não tem um resultado definido, né? Você não pode cravar o que vai acontecer de resultado. Mesma coisa com os dados, né? Um dado não viciado é um dado que tem a numeração nas faces dele de 1 a 6. Aquele dado que tem mais de um valor igual, ele já se torna um dado viciado, certo? A gente chama de viciado. Suponha que uma sacola de supermercado contenha maçãs verdes e vermelhas. Retirar uma maçã de dentro da sacola e olhar também é um experimento aleatório. Lembrando, galera, que esse retirar é retirar sem ver, viu? A sacola está lá, com as maçãs dentro. Você não olha para a sacola, coloca a mão e retira uma das maçãs. E isso é um experimento aleatório. Você não pode escolher a maçã que você quer, ok? No experimento aleatório não existe escolha. É tudo ao acaso. Tranquilo até aqui? Sim. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos conhecer aqui o conceitozinho de espaço amostral, né? O espaço amostral, quem lembra lá do primeiro ano que estudou a teoria de conjuntos, né? O espaço amostral, ele também, para alguns autores, ele é chamado de conjunto universo, né? Que é o conjunto de tudo que pode acontecer.
Aí eu coloquei o conceito assim. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, todos os resultados possíveis. Voltando lá no exemplo nosso anterior do lançamento de uma moeda, qual seria o espaço amostral para o lançamento de uma moeda? Olha, o que é que pode acontecer se eu lançar uma moeda para cima, né, espero ela cair na minha mão, como os árbitros de futebol fazem quando vão iniciar uma partida? Então, eu jogo a moeda, o que pode acontecer? Então, pode acontecer do resultado ser cara, ou pode acontecer do resultado ser coroa. Então, isso aí, ó, esses dois resultados a gente chama de espaço amostral, que é tudo que pode acontecer. Aí continua dizendo assim, dessa maneira, o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro do espaço amostral referente a ele, né, no caso, ao experimento aleatório. Como os espaços amostrais são conjuntos de resultados possíveis, utilizamos a representação de conjuntos para esses espaços. Por exemplo, o espaço amostral referente ao experimento lançamento de um dado é o conjunto ômega tal que. Então, qual o espaço amostral do lançamento de um dado? Ora, o espaço amostral é tudo que pode acontecer. O que pode ter de resultado no lançamento de um dado? Né? Aí eu tenho um conjunto abaixo aí que diz assim, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 e pode ser 6. Então, esse é o que a gente chama de espaço amostral referente ao lançamento de um dado. Então, tudo que pode acontecer. Tranquilo até aqui no espaço amostral? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. Porque, ó, o que é que nós vamos precisar para calcular a probabilidade? Nós vamos precisar que vocês dominem o conceito de espaço amostral e também dominem o conceito de evento, certo? Que é o próximo que vai vir aqui. Então, espaço amostral está tranquilo, né? Espaço amostral é tudo que pode acontecer. Pronto, isso é o espaço amostral. Então, já que está tranquilo, nós vamos seguir. O próximo item que eu coloquei é o conceito de eventos. Ó. Veja bem. Então, espaço amostral, a gente já sabe, é tudo que pode acontecer. E o evento, ó, eu coloquei aí. Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral. Certo? Então, vocês devem lembrar que subconjunto, o que é subconjunto? É um conjunto que está contido dentro de outro conjunto. Certo? Quem estudou comigo, eu fazer questão de diferenciar quando é que a gente usa está contido e quando é que a gente usa pertence, né? Então, no caso dos subconjuntos, eles estão contidos dentro de outro conjunto. Por exemplo, ó, a sala do terceiro ano A é um subconjunto da escola Araci. A sala do terceiro B é um subconjunto da escola Araci. Assim como a sala do terceiro C é um subconjunto da escola Araci. Por que essas três turmas são subconjuntos? Porque elas estão contidas dentro do conjunto maior que a gente chamou de escola Araci. Beleza? Lembraram que é o subconjunto, para a gente continuar? Sim, pode prosseguir. Vamos lá. Um evento pode conter desde 0 a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, o evento pode ser um subconjunto vazio, né, quando ele contém 0 elementos, ou o próprio espaço amostral, quando ele contém todos os elementos do espaço amostral. Então, para esses dois casos, nós temos dois nomes em particular que a gente vai chamar. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível, certo? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a chance do resultado ser 9? Ó, nenhuma, né? Porque o dado só tem até 6. Então, isso aí é um evento impossível. E no segundo, é chamado de evento certo. No lançamento desse mesmo dado, qual a chance de obter um número de 1 a 6? Ó? Todas, né? Porque é um evento certo. Vai acontecer um desses. Tranquilo aqui até aqui?
Então, vamos continuar. Ainda no experimento aleatório, do lançamento de um dado, né, que foi do exemplo passado, observe os seguintes eventos. Ó. Qual é o primeiro evento? O evento A. Né? Todo evento, ó, nós vamos caracterizar aqui com a letra maiúscula, viu? Dentro da probabilidade. O evento A, obter um número par. Aí, qual o número de elementos que tem esse evento? Ó, eu coloquei bem aqui. 3. Por que são 3 elementos? Porque no lançamento de um dado, você pode obter 3 resultados que são pares, ó, o 2, o 4 e o 6. Então, ó, é essa parte aqui, ó, que a gente vai precisar dominar de verdade, junto com o espaço amostral, né, para poder calcular a probabilidade de acontecer alguma coisa. Olha o evento B, ó, saiu um número primo. Aí você lembra, quais são os números primos? Ó, aqueles números que têm 2 divisores. O número 1 e o próprio número. Certo? Então, quais são eles no lançamento de um dado? Ó? O 2, o 3 e o 5. Então, a gente diz que o número de elementos do evento B é 3. O evento C, ó, saiu um número maior ou igual a 5. Aí você lembra, no lançamento de um dado, quais são os números que são maiores ou iguais a 5? Ó? A gente tem que é só o 5 e o 6. Então, a gente diz ó, que o número de elementos do evento C é igual a 2. O evento D, saiu um número natural. Ó, esse aqui é um evento certo. Ó. Por quê? Porque quais são os números naturais que tem nas faces de um dado? Ó? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5 e tem o 6. Então, a gente diz ó, que o número de elementos do evento D é igual a 6. Ó. Então, aqui é um exemplo de evento certo. Ó. Por quê? Porque o número de elementos do espaço amostral é igual ao número de elementos do evento. Tranquilo até aqui? Posso continuar? Tudo dominado? Pode continuar. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a segunda parte, né? Primeiro a gente fez a parte de conceitos, agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte do cálculo da probabilidade. O que eu coloquei? Procurei resumir o máximo para ficar melhor para vocês fixarem e entenderem. Diz assim, as probabilidades são calculadas, olha, Gisele, tu falou, ó, dividindo-se o número de resultados favoráveis, que é aqueles valorzinhos lá do evento, que a gente viu na lâmina passada, pelo número de resultados possíveis. Quem são esses resultados possíveis? O número de elementos do espaço amostral, certo? Aí, com essa frase, ó, se gerou essa fórmulazinha, ó, probabilidade de acontecer alguma coisa vai ser igual ao número de elementos dessa coisa, né, desse experimento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de fórmula do cálculo da probabilidade. Certo? Então, a gente continua dizendo assim, nesse caso, é um evento que se quer conhecer a probabilidade. E ômega é o espaço amostral que o contém. Certo? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair o número 1? Certo? A partir daí, nós já vamos começar a resolver exemplos, né? Tudo bem até aqui? Posso continuar resolvendo o exemplo ou alguém tem alguma dúvida que eu tenho que retornar? Sim, calo consciente, né? Perguntei se estava tudo bem, calou, então é porque tá. Então, vamos lá. Ó. O que a gente tem que entender primeiro? Ó? Ele quer saber a probabilidade de sair o número 1, né? Então, o primeiro passo, qual o espaço amostral no lançamento de um dado? Aí você lembra, olha, no lançamento de um dado, pode acontecer de resultado ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, destes 6 valores, quantos deles são iguais a 1?
Aí vocês, olha, só tem número 1 no dado. Então, a probabilidade vai ser 1 número 1 dividido para o espaço amostral, que é 6, ó. Aí eu coloquei, nesse exemplo, saiu o número 1, é o evento E. Assim, o número de elementos do evento E é igual a 1. Por que é igual a 1? Pessoal, que esse igual a 1 não é porque a questão quer o número 1, não, viu? É porque a questão, é porque no dado só existe uma opção 1, certo? O espaço amostral desse experimento contém 6 elementos, ó, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Logo, o número de elementos do espaço amostral é igual a 6, certo? Então, o que é que você observa? Olha, o espaço amostral é esse aqui que eu estou passando o cursor do mouse, né? Dentre esses valores, quantos são favoráveis ao meu enunciado? O meu enunciado quer o número 1. Quantos número 1 tem aqui nessa sequência? Olha, tem só 1. Então, desse modo, ó, a gente coloca a formulazinha, né? Probabilidade é igual ao número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Aí, o que a gente faz no próximo passo? Substituir os valores. Ó. Eu sei que o meu evento só tem um elemento. E eu sei que o meu espaço amostral tem 6 elementos. Aí, como é que fica? Ó? 1 dividido para 6. Ok? Aí, o que você vai fazer com esse 1 dividido para 6? Vai fazer a conta. Você vai fazer a continha de dividir. Quanto é que é 1 dividido para 6? Aqui você coloca 1, aí dividido para 6. Né? Aí bota 0, fica 10. 0, no quociente, 0 lá no 1 fica 10. Aquela continha de dividir que vocês sabem, né? Aí quando você divide, ó, você tem esse resultado aí, ó. 0,1666. Aí reticência porque isso aqui é infinito, né? Aí agora, geralmente as probabilidades, elas são dadas em porcentagem, né? Então, qual é a probabilidade de no lançamento de um dado eu obter o número 1, certo? Lembrando, pessoal, que a probabilidade de obter o número 1 é a mesma de obter o número 2, é a mesma de obter o número 3, é a mesma de obter o número 4, certo? Por quê? Porque cada um dos valores só aparece uma vez no dado. Então, como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? Você tem duas opções. Você pode fazer aquela regra de 3, né, que a gente costuma fazer para calcular porcentagem, ou você pode apenas deslocar essa vírgula 2 casas decimais, né? Ó. Por que deslocar 2 casas decimais? Porque porcentagem é uma razão centesimal, né? Então, se é uma razão centesimal e o 100 tem 2 zeros, ó, cada zero me permite dar uma deslocada na vírgula, né? Então, desloca aqui uma, desloco duas, ó, fica aqui depois do primeiro 6. Aí eu entendo que a probabilidade, ó, é de aproximadamente 16,7%, né? Não é nem 6, é 7%, porque o 6 é maior do que 5, eliminando, aumenta a unidade que vem antes, né? Mas como já estava assim, eu já deixei assim. Tranquilo? Não é facinho calcular? Sim ou não? Posso ir para o segundo exemplo? Pode sim. Entendeu direitinho aqui, não é? Então, vamos lá. Outro exemplo. Opa, fale. Eu disse tá tranquilo. Ah, beleza. Outro exemplo. Qual a probabilidade de obter um número par no lançamento de um dado? O que a gente tem que entender primeiro? Entender primeiro que no lançamento de um dado, a gente tem 6 opções para acontecer. Não é? E em segundo, dessas 6 opções, quantas são pares? Aí eu coloquei aqui. Os números pares possíveis em um dado são o 2, o 4 e o 6. Certo? Isso aqui, ó, é o número de elementos do evento. 3, né? Então, a gente já coloca aqui a formulazinha, né? Por quê? Porque eu sei que o espaço amostral de um dado são 6, né? Porque a gente já viu no exemplo passado, a gente já conhece um dado, né? E sabe. Lembrando, pessoal, que esse dado é não viciado, viu?
Muita calma nessa hora. Então, a probabilidade de acontecer o evento vai ser, de acontecer o experimento, vai ser o quê? Número de elementos do evento, a gente sabe que é 3, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que a gente sabe que é 6. Aí a gente substitui, ó, e fica dessa forma. 3 dividido para 6. Ó. Uma dicasinha para vocês não perderem tempo calculando muita coisa sem precisão. Sempre que você se deparar com situações semelhantes a essa, semelhantes como assim, ó, que você observar, ó, o numerador for do tamanho da metade do denominador, o resultado sempre vai dar 50%. Certo? Aí a gente continua, ó, divide 3 para 6. Quem quiser simplificar, né? Simplifica por 3, ó, fica 3 dividido para 3, fica 1 no numerador, e 6 dividido para 3, fica 2 no denominador, aí fica 1 meio, né? E 1 meio a gente sabe que é a metade, né? E toda metade corresponde a 0,5. Mas, se for necessário transformar em porcentagem, você já sabe, essa vírgula vai pular 2 casas, ó, pula uma para cá, fica depois do 5, e pula outra, como não tem nada, você acrescenta um 0 e percebe que o resultado será 50%.